Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia! Salve Jesus, salve Maria Santíssima! Hoje, dia 21, sabe que nesse final de semana, a semana inteira já estamos nessa vibração, porque neste final de semana receberemos, como todos os últimos sábados de cada mês, o nosso irmão Bezerra de Menezes. E este sábado é mais especial. Por quê? Porque este espírito, juntamente com os engenheiros, cientistas do mundo espiritual, vem nos ofertar o composto fluídico medicamentoso. O que é um composto fluídico medicamentoso? Senão uma injeção de força aos nossos corpos, às nossas células, para que o corpo, esse veículo que Deus nos concedeu para viver neste mundo físico, tenha a capacidade de combater os invasores. Quem são os invasores? Vírus, fungos, bactérias, aquilo que nós chamamos de doença. São invasores do nosso corpo, que o corpo, no seu campo imunológico, ele procura combater para que não fiquemos doentes. Então, é neste final de semana, este espírito amigo, servo de Maria Santíssima, que, como vocês sabem, quando passou pelo mundo físico nessa última encarnação, foi um médico dedicado a ajudar as pessoas, um verdadeiro sacerdote. Olha, aquele que faz medicina, ele realmente veio com uma missão de ser um sacerdote. Aquele que realmente veste a camisa da medicina, sabe? Que pensa em salvar vidas, um sacerdote. Claro, existe aqueles no meio, né? Que pensam mais no dinheiro. Enfim, não estamos aqui para julgar. Mas isso acontece em todas as áreas, inclusive na área religiosa. Mas de fato, olha, o médico, o enfermeiro, um cuidador, aqueles que se dedicam a ajudar outro ser humano, não tenha dúvida, é um sacerdócio, é um sacerdote, não é mesmo? Olha, de fato, todas as pessoas que têm a compreensão de que o seu trabalho, não importa qual seja, ele está voltado a ajudar alguém, aí sim ele se coloca como um sacerdote de Deus nesta encarnação, não importa o que ele faz. Se a pessoa ela é um gari, e ele dedica a vida a fazer aquilo de forma melhor, sabendo que ele está beneficiando outras pessoas, ele está sendo um sacerdote. Essa ideia de ser sacerdote apenas um religioso é bobeira, é banalidade, é bobeira. Banalidade não é a palavra, mas é bobeira, é pouco. Um cientista que descobre, que dedica a sua vida a descobrir a cura de uma doença, aquilo não é um sacerdócio? Eu conheço pessoas que dedicam a vida a fazer o bem, sabe? E não tem nem religião. Ela, para mim, é uma sacerdote. Por que sacerdote é apenas aquele que está com a Bíblia debaixo do braço, que está falando de Deus? Olha, de verdade, Deus não quer que fiquemos falando dele, quer que coloquemos em prática aquilo a qual ele nos ensina. O que Deus nos ensina? Aquilo que Jesus exemplificou. E de fato, gente, você pode dizer, olha, eu não tenho religião, como eu conheço muitas pessoas que se decepcionaram com a sua crença, com a sua religião, com o seu padre, com o seu pastor, com o seu líder religioso, um médium que errou, se decepciona e acaba se afastando de Deus.
O que ele não pode é se afastar dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode se afastar da religião dele, daquele sacerdote, mas não pode tirar dele os ensinamentos de Jesus. É isso que Jesus quer, é isso que Deus quer. Certo? Não é mesmo? Por quê? Porque é para você. Estes ensinamentos são para você, são para mim. Não é simplesmente para que eu fale dele, mas que eu o vivencie. Não é mesmo? Independente. Quando nós vamos à nossa igreja, à nossa religião, em busca do conhecimento que essa igreja, que essa religião nos passa, nós não ficamos amarrados a líder religioso. E que se ele errar, nós vamos orar para ele acertar, para ele se corrigir. Mas não vou abalar a minha fé porque o bispo X, o pastor Y, ou enfim. Não vou abalar minha fé, porque minha fé não está no homem, e sim em Deus. Deus esse que a religião me ensina a me ligar, a religação com Deus. Mas vamos fazer a nossa prece? Vamos lá? Vamos. O tema do programa é esse, a evolução do ser. A evolução do ser. Quem aborda o tema é Monique Valdez. Começamos a semana, uma semana especial da presença do nosso irmão Bezerra de Menezes, e pedimos, Senhor, que no silêncio deste dia que amanhece, vemos pedir a paz, a sabedoria, a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ter paciência, sermos compreensivos e prudentes. Queremos ver, Senhor, além das aparências, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia e também, Senhor, guarda a nossa língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos, Senhor, de tua beleza, e que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. É pelas graças de Deus que a semana começa para todos nós, que o sol nasce para iluminar os nossos caminhos, a nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado. Bom, passamos a palavra então a Monique Valdez. Nós outros acá trazemos as magias, trazemos os ensinamentos que a nós outros também é passado quando nós acá no astral nos dedicamos a conhecer, a estudar. Por isso orientamos sempre que buscais sempre conhecimento para saber a importância de cada coisa em vossas vidas, para não ficar dando importância ao que não se deve ter tanta importância assim. Buscai os ensinamentos de Deus. Buscai a Deus em primeiro lugar, assim ensinou Cristo. Porque quando tu busca Deus, tu se conecta com tua essência. Tu faz uma conexão com tua essência espiritual. E isso vai fazendo de ti um ser elevado. Sim, um ser em elevação, em evolução.
para tu não ficar estagnado e não perder tempo, porque o tempo é sagrado. Para tu não perder a tua reencarnação, para tu não passar esta vida cá, sem nada ter agregado em teu espírito de bom. Então, confie sempre em ti, porque tu tens dentro de ti uma energia chamada Deus. Tu tens a essência de Deus dentro de ti. Nós outros gitanos somos amantes da natureza, porque reconhecemos na natureza a presença de Deus. Hoje dá-se início a um ciclo, onde a vívida muito mais a natureza. Mas muitos seres humanos estão desapercebidos, somente buscando a natureza das coisas materiais que são passageiras. Se tu se manter na conexão com a natureza e observando as transformações naturais que acontecem, do quanto ali há uma sabedoria maior, tu vai alimentar essa essência de Deus que faz com que tu enriqueça a tua alma. Observem os ciclos necessários para a evolução do espírito. E respeite a natureza. Por isso, trazemos as flores. Por isso, trazemos as colores. Por isso, trazemos os perfumes. Por isso, movimentamos as nossas energias com os nossos bailados. A música representa o canto dos pássaros. A música representa o soprar dos ventos, trazendo a intuição, trazendo a voz de Deus. Muitas vezes, busca-se compreender a voz de Deus em vós, mas não observam que é na simplicidade que Deus fala, que é na simplicidade que Deus manifesta. São poucos os que, numa cidade grande como esta em que viveis, consegue perceber o canto de um pássaro, que estão aí, todas as manhãs, superando muitos males dos homens e cantando, assoviando, porque estão falando, Deus se faz presente. Mesmo que o homem com a sua ação ignorante ainda das leis de Deus, tem muitas atitudes que faz com que a natureza se dificulta mostrar sua grandeza e sua exuberância. Mas ela sempre se mostra. Quantos se apercebem das flores, que mesmo na dureza do solo crescem, mesmo sem terem folhas, florescem, porque mostram ali a grandeza de Deus. Muitos observam muitas coisas, muitos males, mas não conseguem ter sensibilidade para perceber a manifestação de Deus em simplicidade, em simples gestos. Assim também sois vós, seres humanos, encarnados e espíritos que estão acá, sem seu corpo físico, mas no astral da terra, também unidos com o mesmo propósito, evoluir. Então, quando vós acalmareis os vossos corações, diante de tanta correria, diante de tanta pressa, por que tem tanta pressa? É como se hoje tu está vivendo o teu último dia, esquecendo da eternidade, tão importante para o espírito. Então, se tu buscar a essência de Deus que há dentro de ti, tu vai ver que tu não precisa de tanta pressa. A pressa traz os males. Deus nunca tem pressa.
Os Espíritos de Deus não têm pressa. Porque nós outros compreendemos a eternidade. Porque a eternidade é a grandeza de Deus. A eternidade traz o Espírito em sua essência, onde traz todas as oportunidades para que haja regeneração. Então observem a mensagem que Deus traz para ti todos os dias, de todas as formas. Porque Deus, os Espíritos de Deus, em nenhum momento sequer perde a oportunidade de ajudar. Sempre há uma forma de ajudar. Sempre há uma forma de se manifestar. Engana-se quem fica somente esperando o chamado, o grande chamado, e vão perdendo tempo. Aonde todo instante Deus estende as mãos, suas mãos sagradas, e te convida a tu erguer tua cabeça, a tu deixar os problemas no passado. Porque se tu olhar o lado oposto, tu vai enxergar a solução. Se tu ficar olhando para a direção de onde estão os seus problemas, tu não vai enxergar soluções. Porque a solução não está ali. A solução está quando tu virar teu rosto para onde está Deus. Tu olhar para o alto e tu buscar, na paz de teu coração, ouvir a voz de Deus. Não adianta tu vir buscar uma ajuda espiritual se o teu coração está fechado. Se tu está preso no teu passado, alimentando as mágoas, alimentando as dores, alimentando os ressentimentos, porque quando tu voltar, quando tu passar daquela porta, tu vai voltar a fazer as mesmas coisas. Se não houver uma mudança com verdade, com sinceridade, não é outro que vai dizer o que tu tem que mudar. É tu que vai saber o que tu precisa mudar. Porque tu sabe. Porque como eu mesma disse, Deus a todo instante fala a ti o que tu precisa mudar. No que chamamos, no que vós conheceis de intuição. Sexto sentido. Não importa a denominação. O que importa é que todos têm o mesmo dom. O mesmo dom. Deus não tem diferença com nenhum de vós. O que se faz diferença é aquele que se aplica. Muitos caminham, olham para frente, rompe as barreiras da ignorância, rompe as barreiras da dificuldade que se tem de se perdoar e segue. Muitos ficam paralisados, somente olhando os outros que vão. Depois ficam falando que Deus tem privilegiados. Não, Deus não tem privilegiados. A diferença está em quem está disciplinado, colocando em prática o que se aprende. Por isso caminham, por isso avançam, evoluem. Então, se tu quer modificar tua vida, comece hoje, mas com sinceridade. E não queira fazer tudo de uma única vez. Dê o tempo. Sejam sábios. E respeitem a natureza. Não somente a natureza, as árvores, as flores, as plantas, os pássaros, os animais, a fauna, a flora, que tanta magia traz, tanto bem faz a todos vós, tanta cura traz, que não se cura ao ouvir pela manhã, na chuva caindo na folhagem de uma planta, nas folhas de uma planta, o sereno da madrugada tão inspirador para os poetas,
la luna cheia, la luna nova, la luna crescente, la luna minguante. Quanta magia tem na natureza. Mas, acima de tudo, respeite a natureza do espírito, a natureza do ser humano. Respeite a ti mesmo, porque Deus respeita a criatura a todo instante. Que Deus bendiga a todos. Muitas graças. Em nossa essência, nós somos seres espirituais. A essência de cada um é o espiritual. A força que anima tudo e todos é a energia que nós chamamos de espírito. Tem uma música que fala: Espírito de Deus iluminado, os teus passos são sagrados. É de Wilson Lemos. Coloca um pouquinho aí, ô Caio. Ó Espírito de Deus iluminado, os teus passos são sagrados, e põe em nós agora as tuas mãos. Bela canção de Wilson Lemos. Espírito de Deus iluminado. Nós somos espíritos, é a nossa essência, é a nossa origem. Somos criados à imagem e semelhança de Deus em espírito. Animamos um corpo que tem como objetivo o quê? Agregar conhecimentos, experiências. Por isso, animamos esse corpo, reencarnamos, nascemos na matéria. Essa é a proposta. Obrigado, Monique Valdez. Agora vamos aprender um pouco mais com Paulo de Moraes. Paulo? De acordo com o versículo 4 do capítulo 10 do Apocalipse, quando João se põe a anotar as palavras proferidas pelos trovões, uma ordem do céu ou mundo espiritual determina que ele não faça isso. Era para guardar em segredo o que os 7 trovões falaram. Segredo que será revelado ao toque da 7ª trombeta, ou seja, representa o fim do último império a cair. Que império é esse? O império do mundo material para início do reino de Deus. Vamos então nos deter por um instante neste ponto e raciocinar um pouco. O anjo falou, ou melhor, bradou. Não sabemos o que. Os 7 trovões após ele também desferiram suas vozes. João ia escrever, ia anotar, mas uma ordem do céu mandou que ele não o fizesse. Mandou que ele guardasse em segredo o que o anjo, depois os 7 trovões falaram. Qual é o significado desta soleníssima advertência? Não pode significar que com a mensagem deste anjo, o tempo, tal como é computado neste mundo, em comparação com a eternidade, devia terminar. Consultando o Antigo Testamento, encontramos em Amós, capítulo 3, versículo 7, estas palavras: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aliás, aconselho a leitura de todo o capítulo 3 de Amós, no qual encontramos muitos elementos utilizados aqui no texto do Apocalipse. Ora, se o Senhor Deus nada faz sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, como pode esta profecia
na fala do anjo do capítulo 10 do Apocalipse, bem como nas vozes dos trovões que o acompanham, ser selada, ou seja, ser não divulgada. Vamos dar um pequeno salto aqui no texto do capítulo 10, indo ao versículo 7, para começarmos a entender essa questão. Diz o texto: Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Palavras que guardam o mesmo sentido das proferidas pelo profeta Amós, pois estas indicam o tempo exato quando aquelas se cumprirão, isto é, exatamente quando o 7º anjo estiver para tocar a trombeta. Quando este anjo se preparar, se colocar em posição de fazer soar a trombeta, o mistério final de Deus é revelado aos seus servos. Não é a toda a humanidade, mas somente aos seus servos. Então, nós precisamos abrir aqui novos parênteses para entender quem são os servos de Deus. Vamos ao Evangelho de Jesus, segundo o mesmo João Evangelista, capítulo 15, versículo 15, e depois o 14. Diz o Cristo: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Ora, Jesus tem autoridade no céu e na terra para fazer essa pequena alteração, transformar os servos do Senhor em amigos do Senhor. Mas não o faz indiscriminadamente. Há uma condição: fazer o que ele manda. O servo que fizer o que ele manda não mais será servo, será amigo. E o que ele manda? Continuemos na narrativa evangélica de João Evangelista, mas vamos agora ao capítulo 13, versículos 34 e 35. Lá estão anotadas estas palavras do Cristo: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, são estes os que nestas palavras de Amós estão representados, os que cumprem o novo mandamento de Jesus. Já dissemos que o novo mandamento é o selo de Deus na atualidade. Eis aqui, portanto, o porquê. Bom, já avançamos por hoje além do nosso tempo, então vamos fazer uma pausa. Guardem todas essas informações, porque amanhã continuaremos nelas. Um fraternal abraço e até lá. Meu amigo Paulo de Moraes, estamos nos enriquecendo. Eu quero ser rico. Eu tenho sim. Eu tenho o objetivo de ser rico. Quero ser rico. Mas olha, de fato, não é hipocrisia não, viu? E não é falsa modéstia não. Eu já sou rico. O pouco que eu recebo me enriquece muito. O pouco que eu consegui agregar me enriquece muito.
Eu já me sinto rico, mas eu quero me enriquecer cada vez mais com a riqueza que ninguém pode tirar de mim, sabe? Que ninguém pode roubar de mim. A riqueza essa que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a guardar, não é? Que é o conhecimento. Tendo o conhecimento, usando dele, tudo que eu precisar no mundo físico eu vou alcançar. Não é? Entendamos que conhecimento não é só ensinamentos religiosos. Conhecimento é tudo que você consegue aprender. Tudo. Por isso que a frase do nosso irmão Juan Domingues, para mim é muito boa, porque ele diz, não fique à parte, faça parte. Tudo que você faz parte, quer dizer, tudo que você se envolve, você aprende. E todo esse aprendizado é a sua riqueza. E que ninguém vai te roubar. Tá bom? Amanhã estaremos de volta. Desculpe aí a voz, pois esse final de semana, nos trabalhos, forçamos muito, mas tá tudo bem. Amanhã estaremos de volta. Um forte abraço. Não esqueça deste final de semana receber o composto fluídico medicamentoso ofertado pela espiritualidade por intermédio de Bezerra de Menezes. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.